Por que tem tantos brasileiros se mudando para Orlando? Nesse vídeo você vai finalmente entender por que a Flórida, onde fica a cidade de Orlando, onde eu estou agora, é um dos estados americanos que mais recebe novos moradores e você se engana se você pensa que são apenas imigrantes. Acompanha aí nesse vídeo que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Hoje um assunto um pouco diferente aqui no canal, mas que tem a ver também com o cunho financeiro, né? Se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha esse vídeo, porque eu acho que esse conteúdo, esse vídeo vai ajudar muita gente. E no final eu vou te falar um dos fundos que eu invisto dolarizado, que me deu mais de 10 mil dólares de lucro somente em um dos meus aportes há 2 anos e que eu tô pagando toda essa viagem com ele. Gente, afinal, por que tem tanto brasileiro se mudando para Orlando? Só que nesse Airbnb que eu aluguei, tem vários aqui vizinhos. A verdade é que até mesmo os americanos possuem uma preferência maior pela Flórida e saem de outros estados para se mudarem para cá, principalmente para a cidade de Orlando e Miami, tendo alguns bons motivos para isso. O primeiro é que entre os estados mais conhecidos e turísticos como Nova York, eu estive há pouco tempo, e a Califórnia, né, que nós vamos em breve, a Flórida tem um custo de vida proporcionalmente barato por tudo que ela entrega. Por exemplo, enquanto na Califórnia o preço médio de uma casa está por volta de 780 mil dólares, aqui na Flórida está por volta de 450 mil dólares, enquanto que em Nova York, aí não preciso nem falar, né? Apartamentos minúsculos e um preço gigante, totalmente fora da realidade. Eu tenho certeza que até quem nunca veio para os Estados Unidos, nem tem a menor vontade de vir, sabe que Orlando é a cidade dos parques temáticos e essa é a principal atração turística da cidade. Aqui é a terra da Disney, da Universal e quase todo mundo, seja velho ou novo, quer tirar uma foto com o Mickey. Ano passado eu tirei, quer andar também na montanha-russa, eu tenho um pouquinho de medo, mas eu vou mais nos simuladores, né? Quer ver o parque do Harry Potter, os animais de hoje e as atrações não acabam. Outro fator importante que faz de Orlando uma cidade muito procurada pelos brasileiros é o fator clima, já que a Flórida tem uma temperatura mais tranquila em relação ao frio. São muitos dias de sol rachando e um inverno que não é tão rigoroso quanto em outros estados. Antes de vir para cá, eu acabei passando em Nova York, mesmo que já estivesse no fim do inverno e no começo da primavera, ainda assim estava um frio miserável lá, e se eu tivesse ido meses antes, como em dezembro, janeiro, aí estaria mais frio ainda e com nevasca até. E aí algumas pessoas vão pensar assim, ah, Zatá, mas eu sou doido pra ver neve, deve ser muito legal e tudo mais, o que é verdade, né? É uma experiência marcante, porém uma coisa é ser turista na neve e chuva por uns dias, outra coisa bem diferente é ter que viver constantemente com nevasca, principalmente trabalhar no frio extremo. Então, esse clima ensolarado aqui da Flórida acaba sendo a medida ideal para os imigrantes, principalmente porque muitos acabam tendo trabalhos com exposição ao ar livre. É o pessoal da construção, jardinagem, delivery, que prefere o calorzinho, que nós brasileiros já somos acostumados ao frio que chega a ficar abaixo de 0 grau em outros estados como Massachusetts. Um ponto que muitas pessoas ainda não se atentaram é que o padrão de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos tem mudado bastante. Antigamente, a esmagadora maioria das pessoas que vinham imigrar pensava em passar uns meses juntando uns dólares e depois voltar ao Brasil para comprar uma casa, um carro ou o que for. E é claro que esse tipo de imigrante ainda existe, sempre vai existir, mas hoje está aumentando cada vez mais pessoas que já migraram com a mentalidade de ficar aqui por um tempo indefinido e até mesmo empreender nos Estados Unidos. Esse aqui é um lugar, por exemplo, onde eu tomei café da manhã com a família e amigos hoje, chamado Amor em Pedaços, que é de brasileiros. Eu sapequei ali um pãozinho na chapa esperto. Inclusive, uma dica para vocês, né? Quem tem conta na Nômade ganha 10% de desconto e ainda tem 2 cafés gratuitos. 2 cafés gratuitos. Acertou, miserável. Para quem não tem conta lá, eu aconselho abrir porque é gratuita, é aceita em mais de 180 países e a cotação para comprar dólar lá é no câmbio comercial, que é mais barato que o dólar turismo, né? E ainda tem sala VIP em Guarulhos. Nós temos uma parceria e se você abrir a conta no link aqui da descrição desse vídeo e colocar o código de convidado Carteira Z, você ganha até 20 dólares de cashback na primeira operação de câmbio desde que inserido o código no aplicativo. Então aproveita essa oportunidade. Inclusive eu estou usando muito a Nômade nessa viagem. Das outras vezes que eu vi, eu tentei outros cartões, não passava em alguns lugares, já passei
perrengue por causa disso algumas vezes. Aqui em Orlando, são os imigrantes que montam mercados, salões, restaurantes e outros tipos de empresas para oferecer serviços que outros brasileiros imigrantes vão buscar estando fora do Brasil. Aliás, esse é outro motivo que faz com que Orlando tenha muitos brasileiros. O próprio fato de aqui já ter muitos brasileiros faz com que venham mais brasileiros, ou seja, acaba sendo causa e consequência, tudo ao mesmo tempo. Isso porque, como a comunidade de brasileiros é muito forte, é mais fácil para que um brasileiro que chegue aqui se adapte mais rápido, porque ele vai ter acesso aos serviços e oportunidades de empregos de outros brasileiros. Esse é até um tema polêmico, porque quem já imigrou costuma saber que contar com brasileiros fora do Brasil costuma ser a receita para levar golpes, e isso acontece mesmo, não é lenda urbana, porém também acontece de muitos brasileiros conseguirem fazer amizades com outros brasileiros que estão aqui e, na verdade, criando uma comunidade na cidade. Sem falar que, como tem muitos brasileiros aqui, muitos deles trabalhando com a internet e redes sociais, é comum que a gente veja uma infinidade de conteúdos contando como é a vida aqui em Orlando, e isso atrai ainda mais imigrantes. Basta você fazer um teste e pesquisar aqui no YouTube mesmo por brasileiros em Orlando, que você vai encontrar centenas ou até milhares de vídeos dos mais diversos criadores de conteúdos contando como é a vida aqui. O lado negativo disso, e não vá achando que não tem lado negativo, porque tem, é que o imigrante brasileiro acaba ficando um pouco mais distante da cultura local. Ele tem uma menor interação com o modo de vida americano, e isso acaba sendo prejudicial para quem, por exemplo, precisa aprender o idioma e quer se inserir no local, ter uma experiência cultural mais imersiva. Porém, você que está me assistindo já sabe que nem tudo são flores. Não existe cidade perfeita, e com Orlando não é diferente. Apesar de ainda ser uma cidade queridinha dos brasileiros, muitos estão procurando outras cidades, e também existem muitos motivos para isso. O primeiro é o home office, né, e o aumento dos aluguéis, fatores que foram ainda mais potencializados em 2020 e 2021, mas que até hoje têm influência nos custos de vida aqui em Orlando. Com a pandemia, muitos americanos passaram a trabalhar de forma remota, né, o tal do home office, e perceberam que poderiam trabalhar para empresas de Nova York, por exemplo, ganhar um salário altíssimo e vir morar aqui na Flórida, pagando um aluguel muito mais barato do que pagariam lá, como eu já falei nesse vídeo. E essa maior demanda por moradia aqui em Orlando gerou um boom imobiliário enorme, levando ao aumento nos preços das casas e dos aluguéis, de forma que para o americano que trabalhava remoto ainda estava tranquilo, mas para o brasileiro que veio imigrar passou a pesar no orçamento. Aconteceu muitos casos de brasileiros que tinham um contrato de aluguel de, vamos supor, $2.000 por mês numa casa boa, e de uma hora para outra o dono do imóvel pedia um aumento para $2.500. Como os donos dos imóveis sabiam que caso o inquilino atual, se ele não pudesse pagar, né, ele teria uma fila enorme de outras pessoas implorando para alugar a casa, aí é aquela questão de oferta e demanda. Quem tiver mais para pagar, leva. Além disso, como eu disse logo no começo, Orlando é uma cidade conhecida pelo turismo, e na prática esse setor representa uma parte significativa do PIB. Então existe toda uma indústria que depende diretamente e indiretamente dos turistas. Por sorte, em condição normal, não para de chegar turista aqui. Nesse momento, eu sou literalmente a prova viva disso. Eu tô aqui conhecendo, tô fazendo umas compras e tenho gostado bastante. O problema é que lá em 2020, 2021, com todas as restrições e isolamentos, os parques da Disney, Universal e SeaWorld ficaram vazios, e toda uma cadeia que se mantém atreladas a ele foi afetada. Aí é só somar essa tempestade perfeita que a receita do desastre está feita. De um lado, aumento no custo de vida para o imigrante, com o preço dos aluguéis disparando e ficando cada vez mais difícil alugar, e por outro lado, uma menor oferta de empregos formais e informais por conta de uma atividade econômica mais fraca. Porém, apesar desses fatores terem dificultado a vida do imigrante brasileiro que vem aqui para Orlando, a situação já está voltando a uma certa normalidade, e a cidade propicia uma boa qualidade de vida com base nos salários locais que os trabalhadores imigrantes conseguem aqui. No fim das contas, somando os prós e os contras, para o brasileiro que não tem uma condição de vida boa no Brasil, imigrar para Orlando ou outras cidades da Flórida acaba sendo uma escolha que costuma trazer bons frutos. A pessoa que já é acostumada a trabalhar em restaurantes, na construção, com delivery ou Uber aí no Brasil, e vem para cá, acaba se adaptando melhor, já que fará serviços parecidos, só que recebendo numa moeda totalmente diferente. Não preciso nem falar aqui para vocês do poder de compra do dólar, que é algo absurdo. Inclusive, eu comentei no início do vídeo de um fundo
fundo dolarizado que eu tenho em carteira e tive um lucro de quase 10 mil dólares em 2 anos somente em um aporte. É o Western BDR Ações. Ele investe 100% no mercado americano, fazendo seleção dos ativos que a gestão entende ter o maior potencial de retorno, tanto que o fundo bate o VVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, né, as 500 empresas mais lucrativas dos Estados Unidos. Temos outras recomendações de fundos internacionais na carteira Z que geram ótimos retornos. É importante você ter ativos em moeda forte na sua carteira, quer você viaje para os Estados Unidos ou não, para ter bons retornos e também uma diversificação inteligente. Você pode conhecer a carteira Z e ter acesso às recomendações de forma muito mastigada e com fundos com aplicações iniciais a partir de R$1, acessando aqui a descrição desse vídeo. Mas sobre morar em Orlando, há um pouco mais de dificuldade no caso do brasileiro que sai com uma vida estruturada e com uma profissão confortável, trabalhando em escritório e tudo mais. Imigrar para esse cara é bem mais difícil pelo esforço físico dos trabalhos que imigrantes conseguem. Mas e você, o que você acha de Orlando? Você viria imigrar aqui na Flórida ou preferiria outro estado dos Estados Unidos? Ou então imigraria para outro país ou seguiria no Brasil? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Curta e compartilhe, que eu acho que vai ajudar muita gente. Me diga aqui nos comentários também se você gostou desse tipo de conteúdo. Um abraço, até a próxima.